Você já deve ter ouvido falar de uma operação brasileira de combate à corrupção chamada Operação Lava Jato, que aconteceu aqui na minha cidade de Curitiba, principalmente. Mas o que você não sabe é que a Operação Lava Jato tem uma conexão muito profunda com a física, quando eles começaram a analisar as obras de arte que foram apreendidas com os corruptos naquela época. Isso aqui é uma ideia interessante e eu vou mostrar para você como que eles analisam esse processo nos laboratórios de física aqui da Universidade Federal do Paraná. Não esqueça que se você curtir esse vídeo ou se inscrever aqui no nosso canal, você vai estar ajudando a causa da divulgação científica no Brasil. Primeiro de tudo, para você entender por que uma obra de arte tem a ver com uma operação de combate à corrupção, você tem que entender como que a lavagem de dinheiro acontece nesse caso. E eu confesso que eu fiquei estudando isso aqui e demorei muito tempo para conseguir entender como que era feito esse processo de lavagem de dinheiro com obras de arte. É um processo bem complexo. Então imagina que ali do lado esquerdo da tela você tem um mini Van Gogh. E ele pinta lá um quadro muito bonito, tipo aquele que está em cima da cabeça dele, que é uma réplica da Mona Lisa. Ou pode ser o quadro qualquer que ele faz. Mas a obra de arte é uma coisa muito subjetiva. Não tem como você dizer qual é o valor exato dela. Então aí que entra o problema, e aí entra a lavagem de dinheiro especificamente. Porque o cara pode comprar uma obra de arte de uma pessoa qualquer, que nem é um artista famoso, mas se tiver um cara ali no centro da tela que fala bem dessa obra de arte, vai fazer com que aquilo seja valorizado. E pode ser que o cara que comprou lá no começo uma obra de arte por um valor muito baixo consiga vender por um valor muito alto no final. Onde que está o problema disso tudo? É que o cara que está aí no centro da tela, divulgando a imagem, toda a informação e fazendo a propaganda, ele foi comprado pelo outro. Ele está sendo feito de laranja para continuar esse processo de lavagem de dinheiro. Então é uma inflação falsa do valor daquela obra de arte. O cara compra de um valor muito baixo, faz uma propaganda em cima disso de uma obra de arte que não vale nada e vende por um valor muito alto. Então essas pessoas que ganham dinheiro de forma ilícita na corrupção usam as obras de arte para lavar dinheiro, que é a última parte que você vê ali na tela em azul, o teu dinheiro lavado, pendurado lá no varal. Existe uma outra forma de lavar dinheiro nesse caso? Existe sim. É o cara que trabalha com fazendo cópias de obras de arte muito famosas. Claro, o cara não vai copiar a Mona Lisa, porque todo mundo sabe que a Mona Lisa está no Museu do Louvre. Mas se você encontrar alguma obra de arte por aí, você tem que saber diferenciar se essa obra de arte realmente é de um artista famoso ou não. Claro, se for muito famoso, você vai saber que é falsa, né? Mas e se o cara não for tão famoso? Quem dá o valor para essa obra de arte? É aí que entra a física e o departamento de física aqui da universidade onde eu estudo, a Universidade Federal do Paraná. Eles começaram a trabalhar na Operação Lava Jato, tentando diferenciar os quadros verdadeiros dos quadros falsos que foram apreendidos nas operações. Como que a gente faz isso? Vamos pensar aqui do ponto de vista da física. Você tem um quadro ali, certo? E ele tem um pedacinho de céu azul. Ou seja, esse quadro ele tem pigmentos, tintas, pigmentos que foram feitos lá pelo artista e a gente precisa verificar se esse quadro que está sendo analisado ele é verdadeiro ou é falso. Como que a gente faz isso lá no laboratório de física? A gente vai lá e pega aquela setinha branca ali, ó, e tira um pedaço de tinta azul lá do quadro, um pedacinho minúsculo, não dá nem para ver. E aí a gente vai tentar verificar se isso é verdadeiro ou isso é falso. Como? Jogando raio-x nessa amostra. Eu já vou explicar para você como que a gente vai diferenciar no final se é verdadeiro ou falso ou não. Então, pega um pedaço de tinta do quadro que você está querendo analisar e joga raio-x nele. O que é o raio-x? Você tela. Ele é um pedaço do espectro eletromagnético. Tá vendo ali no canto direito da tela tem os raios gama e ali um pouco antes você tem os raios X. É uma radiação eletromagnética que você joga ali no material, é uma onda eletromagnética. Como que isso vai funcionar basicamente? Tá vendo aqui do lado esquerdo da tela o pedaço de tinta que nós tínhamos lá? Eu peguei uma setinha e dei um zoom nesse pedaço de tinta, num pedacinho específico dela. E ali eu tenho um átomo, tá vendo? Do lado esquerdo, do lado direito da tela, desculpa, eu tenho um átomo. O átomo tem ali no ponto central um núcleo, que eu representei por vermelho, e ao redor dele, como se fosse mosca em cocô, você tem os elétrons.
certo? Então, tudo que existe é feito de átomos. Eu, você, um elefante, etc. Tudo é átomo, inclusive o pigmento. Beleza. Se ele é feito de átomo, vamos jogar raio-x nesse átomo. Então, do lado direito da tela vem um feixe de onda eletromagnética, ou seja, um raio-x. E aí vai acontecer um processo na física que nós chamamos de excitação do elétron. E aí o que vai acontecer? O elétron que recebeu essa radiação X, ele vai ser arrancado do átomo. Ó. Aqui ele estava lá, agora foi arrancado e ele foi para longe do átomo, ele saiu da eletrosfera. Agora acontece um processo bem interessante aqui. Como abriu um buraco ali naquela região onde o raio-x aconteceu, ó, estava aqui, ó, certo? Aconteceu um buraco ali, vai ter um outro elétron que vai ocupar aquela posição. Então ele saiu da parte lá de cima e foi para a parte de baixo. Quando ele passou para um outro nível atômico, ele libera a luz. Vamos entender de volta esse processo aqui, ó. O que acontecia lá? Você tem o átomo da tinta e aí você joga uma radiação X. Essa radiação X vai arrancar um dos elétrons ali e aí esse elétron cai fora da eletrosfera, só que fica um buraco ali naquela região. E aí tem um outro elétron lá de cima que vai pular para aquela parte ali onde tinha o buraco. Quando ele pula para aquela parte, ele acaba emitindo luz. E essa luz identifica do que é feito aquele material. É como se fosse uma impressão digital daquele pigmento ou daquele material que você está estudando. Então, o que a gente faz lá no laboratório? A gente faz esse procedimento aqui para vários tipos de pigmentos. E no fim das contas, a gente monta como se fosse uma estantezinha com vários pigmentos diferentes. Por que isso aqui é interessante? Porque você pode comparar o pigmento que tem naquele material, naquela obra de arte, com um pigmento do artista que você foi lá e falou com ele. Imagina que o Van Gogh fosse vivo. Você pega um quadro do Van Gogh, faz esse procedimento, vai lá na tua estante e procura a tinta que o Van Gogh usava naquela época e compara. Será que a tinta de hoje é a mesma tinta que ele usou? Se demete, se for a mesma tinta, então é bem provável que seja uma obra original. Aqui eu trago para você alguns exemplos lá da revista Isto É, de fotos das obras de arte que foram apreendidas na Operação Lava Jato. Essas obras ficaram expostas aqui no museu em Curitiba chamado Museu Oscar Niemeyer, para quem quisesse visitar. Os caras que estavam envolvidos com corrupção de volta usavam esses quadros para lavar dinheiro. Então você precisa verificar, igual estão fazendo aí, se esses quadros são verdadeiros ou não. E aí eles procuraram o departamento de física da universidade para ver como que poderia fazer isso. E usando as ideias do raio-x, você consegue fazer isso. Existe esse equipamento aí ó, que consegue ver a obra de arte bem de perto, emitir um raio-x e já tirar as informações necessárias sobre o material para ver se realmente aquela amostra que você está vendo diz respeito com a amostra do pintor original que fez aquela obra. Se não demete, quer dizer que a obra é falsa. É interessante porque isso aqui foi feito também, não só na Operação Lava Jato, para um desenho que foi feito pela Tarsila do Amaral, ó. Um desenho que foi atribuído a Tarsila do Amaral e que teria sido produzido na década de 1920. O que os caras fizeram? Usaram os estudos de raio-x e analisaram esse material da Tarsila do Amaral. Eles analisaram as cores, a tinta que foi usada, o lápis e etc. Eles sabiam que deveria ter sido feito lá na década de 20, porque teria sido essa época que a Tarsila do Amaral fez. Eles fizeram as análises e chegaram à conclusão que a tinta que foi usada ali, o lápis e etc., não condiz com o que a Tarsila do Amaral teria usado em 1920. Aqui está a frase deles, ó. Uma vez que a declaração de originalidade do desenho analisado afirma que a obra é datada do final da década de 20 e que os traços verdes presentes na obra contêm fitalocianina azul em sua composição, é possível afirmar que o desenho não pode ter sido elaborado antes da década de 1940.
Ou seja, não há compatibilidade entre os resultados aqui reportados e a data atribuída à produção do desenho. Esse é o laudo deles. Ou seja, esse desenho da Tarsila do Amaral era falso. Alguém falsificou isso aí. Foi feito depois de 1940, porque a tinta que existia aí nessa obra, o lápis que foi utilizado, só foi começar a ser utilizado depois de 1940. Como que eles fizeram isso? Com espectroscopia de raio-x, fazendo toda essa análise aqui que eu te falei, jogando raio-x no átomo lá da tinta que é tirada do material, analisando como esse átomo se comporta, quais as informações que ele libera e como que você tem essa informação depois. Isso aqui é o combate à corrupção, à lavagem de dinheiro utilizando a física. Curta esse vídeo aí para ajudar teu professor Denis a divulgar o conhecimento científico aqui no Brasil. Beleza? Muito obrigado.